Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, a respeito da consequência do divórcio. Mas antes, deixa eu te explicar o que significa divórcio. Divórcio significa o rompimento legal de um vínculo de um matrimônio entre um casal que foi estabelecido entre juízes. Mas aqui no Brasil, nem sempre foi assim. A liberação do divórcio aconteceu no ano de 1977, pelo então senador Nelson Carneiro, que pelo menos 20 anos lutou aqui no nosso país para que o Senado aprovasse a liberação do divórcio. Porém, o que não se tratou foi a consequência e o impacto que o divórcio traz na vida de um casal e dentro da nossa própria sociedade. Por essa razão, alguns pesquisadores se debruçaram desse tema. Entre eles, existe um autor chamado Wallester. Ele diz uma frase importante, que o divórcio é a morte de uma pequena civilização dentro da nossa sociedade. Numa pesquisa feita aqui no nosso país, no Brasil, a cada 3 casamentos nós temos um divórcio. Quando nós vamos olhar para a demanda populacional gigantesca do nosso país, os números são muito assustadores. Por isso, quais seriam, pastor, o impacto que o divórcio traria? Eu quero pontuar alguns. O primeiro ponto, as separações, quando elas não são consensuais, ela sempre vai desaguar no sistema judiciário aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, a nossa demanda, pelo menos, é de 22% no sistema jurídico aqui no nosso país, trazendo um gargalo e um arrasto que pode durar anos e anos. O segundo ponto, quando não é consensual, existe um impasse sempre a respeito de pensão alimentícia, a respeito de briga por custódia de filhos, a respeito de datas e de tempo para visitações da criança entre o pai e entre a mãe. Então, na maioria das vezes, esse problema, novamente, só pode ser resolvido de forma jurídica. Um terceiro ponto que eu gostaria de abordar, existe um autor chamado Joseph McDowell, ele tem um livro que diz assim, A Diferença que o Pai Faz. Então, eles fizeram uma pesquisa entre 17 milhões de crianças. Quando elas cresceram, eles tiveram uma amostra e descobriram que 53% das meninas, elas tiveram gravidez ainda na sua adolescência. Aos meninos, 63% desses meninos, eles tiveram a intenção de fugir da sua própria casa. O quarto ponto é que uma vez que ambos estão separados, existe um empobrecimento natural familiar. Uma vez que a separação acontece, existe o processo chamado de divisão de bens, trazendo empobrecimento entre ambas as partes. Dentro de um outro ponto, no contexto da psicanálise, existe uma abordagem, aliás, existe uma palavra chamada complexo de Édipo. O que é isso? Quando a criança nasce, ela tem a sua primeira identificação, que é a identificação com a mãe, principalmente por causa do processo da amamentação. Em um dado momento, a criança meio que se descola nesse processo da identificação e ela acaba colando e se identificando com o pai. O que os psicanalistas dizem que esse processo é fundamental na construção da personalidade da criança. Ou seja, dentro de um contexto psicológico, os pais e o casamento, ambos juntos, podem ajudar muito dentro dessa construção. Interessante também entendermos que para o casal existe uma consequência porque há uma ruptura, há uma quebra de vínculo, podendo gerar entre o casal ou entre os divorciados, aliás, um sentimento de culpa, frustração e um sentimento de desesperança. Talvez seja por isso que muitas pessoas acabam, depois do divórcio, se arrependendo. Alguns pesquisadores fizeram um estudo e descobriram que após o divórcio, 42% dos divorciados acabaram se arrependendo. E os motivos são inúmeros. Entre eles, algumas pessoas acreditam que após o divórcio, entre esses 42%, ainda estavam apaixonados. Outros acreditam que o momento da separação não foi uma atitude guiada de forma racional, e sim no momento da emoção e da efervescência. A pessoa tem depois sentimento de solidão. Claro que eu não estou fazendo o julgamento prévio. E se nós pensarmos, 42% das pessoas se arrependeram, mas em contrapartida, 58% não mostraram nenhum tipo de arrependimento e disseram que conseguiram tocar a sua vida de fato. Pelo menos o que eu gostaria apenas de demonstrar alguns fatos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço. Não esqueça de compartilhar e de se inscrever no nosso canal. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e
Tchau!